João acordava todos os dias com a mesma rotina. O sol invadia seu quarto, e o calor matinal da cidade lhe lembrava de que mais um dia comum começava. Sua vida, por mais tranquila que fosse, parecia faltar algo. Aos 35 anos, ele tinha estabilidade financeira, saúde e uma família amorosa. Entretanto, algo dentro de seu coração o inquietava. Desde jovem, João foi criado em uma família religiosa. Aprendeu a valorizar a fé e a acreditar nas promessas de Deus. Ele ia à igreja regularmente, orava antes das refeições e tentava seguir os ensinamentos que lhe foram passados. Mas, com o passar dos anos, uma pergunta começava a assombrá-lo: onde estavam as bênçãos que tanto ouvirá falar? Sentado à mesa, tomando seu café, ele olhava para a janela e via o movimento da rua. As pessoas apressadas, carros, buzinas. Tudo parecia tão distante do que ele imaginava ser a vida abençoada que esperava ter. Será que estou fazendo algo errado? Perguntava-se, em silêncio. Sua esposa, Clara, já o notara mais pensativo nos últimos meses. Ela tentou conversar algumas vezes, mas João sempre desviava o assunto. Numa manhã de domingo, enquanto se preparava para ir à igreja, ele olhou para o espelho e se sentiu vazio. Aquele reflexo mostrava um homem cansado, alguém que parecia ter tudo, mas ao mesmo tempo não sentia a presença constante de Deus em sua vida. O sermão daquele dia tratava das promessas de Deus, sobre como ele abençoa seus filhos e nunca os abandona. No entanto, João sentia que algo estava faltando em sua relação com Deus. Após o culto, João foi cumprimentar o pastor, como fazia de costume. O pastor Rodrigo era um homem gentil e sempre procurava palavras de conforto para sua congregação. Ao apertar a mão de João, percebeu sua expressão preocupada. "Tudo bem, João?", perguntou, de maneira amigável. João hesitou por um momento, mas decidiu desabafar. "Eu estou bem, pastor, só que não sei como explicar. Sinto que, por mais que eu tente, as bênçãos de Deus parecem distantes. Não sei se estou orando da maneira certa ou se simplesmente não sou digno delas." O pastor Rodrigo sorriu com compaixão e respondeu: "João, a vida às vezes nos faz pensar que as bênçãos de Deus são apenas grandes milagres ou acontecimentos extraordinários. Mas você já parou para refletir sobre as pequenas coisas? A saúde, a família, o ar que respiramos? Deus nos abençoa de formas que, muitas vezes, não percebemos. Talvez seja a hora de você abrir os olhos para o que já tem." As palavras do pastor ecoaram na mente de João durante dias. Ele nunca havia pensado dessa forma. Sempre acreditou que uma bênção seria algo grandioso, como um milagre que mudaria sua vida de uma hora para outra. Entretanto, o que Rodrigo sugeria era que talvez João estivesse procurando nos lugares errados. Na semana seguinte, João começou a prestar mais atenção às suas rotinas diárias. Logo ao acordar, ao invés de focar nas tarefas e preocupações do dia, ele tentava enxergar cada novo amanhecer como uma oportunidade. Notou o sorriso de Clara enquanto tomava um café, a alegria simples de sua filha brincando no quintal, e até a paz de um dia sem grandes problemas. Porém, apesar dessas pequenas descobertas, ele ainda sentia um vazio. Seriam essas pequenas coisas realmente as bênçãos que ele estava procurando? Os dias que se seguiram foram marcados por pequenas mudanças em sua rotina. João, agora, acordava mais consciente do que antes. Ao invés de começar o dia com preocupações, ele procurava enxergar cada detalhe com olhos de gratidão. O cheiro do café recém-passado, o canto dos pássaros do lado de fora da janela, o abraço caloroso de Clara antes de sair para o trabalho. Essas pequenas cenas, antes invisíveis em sua rotina, agora pareciam ganhar uma nova importância. João sabia que sua jornada estava apenas começando. A sensação de vazio ainda existia em parte, mas ele também sabia que não podia esperar uma mudança completa de uma hora para outra. Talvez fosse uma questão de prática, de aprender a enxergar a vida de uma forma diferente.
Decidiu, então, que procuraria se aprofundar mais em sua fé. Naquele domingo, João voltou à igreja com uma nova atitude. O sermão dessa vez falava sobre o poder da oração e a importância de um relacionamento contínuo com Deus. As palavras do pastor Rodrigo tocaram profundamente seu coração. Ele entendia que, por muito tempo, suas orações haviam sido quase automáticas, uma rotina sem alma. João rezava, mas seu coração não estava completamente presente. Era como se pedisse por bênçãos, mas não estivesse aberto a recebê-las verdadeiramente. Após o culto, ele foi até o pastor novamente. Desta vez, João estava determinado a buscar mais orientação. Pastor Rodrigo, começou ele, eu comecei a entender melhor o que você disse sobre as pequenas bênçãos. Mas ainda sinto que há algo que falta. Eu tenho dificuldade em ver como essas pequenas coisas podem ser as grandes bênçãos de Deus que tanto falamos. Rodrigo olhou para João com um sorriso acolhedor. João, muitos de nós passamos por isso. Queremos que Deus se manifeste de forma grandiosa em nossas vidas, mas nos esquecemos que o reino de Deus se revela nos detalhes. A oração, a gratidão, a fé. Tudo isso são práticas diárias. São as ferramentas que nos permitem abrir os olhos espirituais. Mas lembre-se, a busca por Deus não é uma corrida de velocidade, e sim uma caminhada de fé. As palavras do pastor faziam cada vez mais sentido. João entendeu que não poderia apressar essa descoberta, ao contrário, ele deveria construir sua relação com Deus de forma mais próxima, reconhecendo as bênçãos, uma por uma, como se colhesse frutos ao longo do caminho. Ele precisava se permitir vivenciar essa transformação de maneira mais profunda. A partir daquele dia, João resolveu dedicar mais tempo à oração, mas de uma forma diferente. Ele não queria mais que suas palavras fossem apenas uma lista de pedidos. Em vez disso, sua oração se tornou um diálogo com Deus, uma conversa sincera onde ele expressava não apenas suas necessidades, mas também suas dúvidas, suas gratidões e seus medos. A cada dia, João passava mais tempo em silêncio, ouvindo. Ele queria aprender a ouvir a voz de Deus em sua vida. Ao mesmo tempo, começou a praticar o que o pastor havia sugerido, a gratidão como prática contínua. Ele decidiu anotar todos os dias pelo menos 3 coisas pelas quais era grato. No começo, parecia uma tarefa difícil. João estava tão acostumado a focar no que faltava, que encontrar o que já tinha lhe parecia um desafio. Mas, aos poucos, isso foi se tornando mais natural. Em uma noite, depois de um dia especialmente difícil no trabalho, João sentou-se para fazer sua lista de gratidão. O dia havia sido cheio de problemas, seu chefe estava insatisfeito, e ele sentia que as coisas estavam fora de controle. Tudo o que ele queria era se deitar e esquecer o dia. Mas, em vez disso, forçou-se a encontrar algo pelo que pudesse agradecer. Primeiro, ele escreveu sobre o conforto de estar em casa, seguro e junto à família. Ainda assim, a jornada estava longe de terminar. Embora João tivesse dado passos importantes, ele sabia que o caminho à frente seria cheio de desafios. Mas agora, com o coração mais aberto e a mente mais focada, ele estava pronto para continuar. Os dias de paz que João havia experimentado começaram a ser interrompidos por uma nova fase de desafios. Era como se a vida, de repente, tivesse se tornado mais difícil, e as bênçãos que ele tanto se esforçava para enxergar parecessem agora encobertas pelas nuvens escuras de incertezas. Tudo começou no trabalho. João sempre foi dedicado, mas nas últimas semanas, as pressões aumentaram. Seu chefe, aparentemente insatisfeito com o desempenho da equipe, começou a fazer críticas mais duras. O ambiente no escritório, que antes era tranquilo, se transformou em um campo de tensão. João se via, muitas vezes, carregando o peso das responsabilidades, sentindo-se incapaz de atender a todas as demandas que surgiam. As horas extras se acumulavam, e o tempo que ele antes dedicava à oração e reflexão começou a minguar. Com o aumento do estresse, João começou a se afastar gradualmente de sua prática de gratidão.
As listas diárias de agradecimentos que ele antes fazia com entusiasmo agora pareciam uma obrigação sem sentido. Suas orações tornaram-se mais curtas e apressadas, quando não eram completamente esquecidas no fim do dia. A sensação de paz que ele sentia anteriormente foi sendo substituída por um crescente sentimento de frustração. Deus, onde estão as bênçãos que prometeste? Ele se perguntava, enquanto mais uma vez saía tarde do trabalho, exausto e desmotivado. O peso da vida parecia esmagar qualquer tentativa de manter-se conectado espiritualmente. João começou a questionar-se, de fato, ele estava no caminho certo. Talvez, afinal, as bênçãos não estivessem tão próximas assim, pensava ele. Foi então que um golpe ainda mais duro o atingiu. Numa manhã chuvosa de sexta-feira, João recebeu uma notícia inesperada: a empresa estava passando por reestruturações, e sua posição estava sendo cortada. A notícia o pegou completamente despreparado. Sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Sem trabalho, sem rumo, João voltou para casa com o coração pesado, sem saber como explicar para Clara e sua filha. Aos poucos, o que era uma leve dúvida transformou-se em uma tempestade interior. João sentia-se abandonado. Ele orava, pedia a Deus por respostas, mas o silêncio era ensurdecedor. Onde estavam as bênçãos de que o pastor Rodrigo falava? Onde estava a paz que ele sentirá semanas atrás? João começou a se perguntar se Deus realmente estava presente. Durante semanas, João mergulhou em uma espiral de negatividade. Ele passava horas procurando emprego, enviando currículos, mas as respostas eram escassas. Cada rejeição parecia um golpe em sua autoestima e fé. A sensação de fracasso o consumia. Ele se afastou das práticas que antes o sustentavam. Não fazia mais as listas de gratidão, e suas orações se tornaram raras, e quando aconteciam, carregadas de frustração. Clara, por outro lado, notava a mudança em João, mas não sabia como ajudá-lo. Tentou, em várias ocasiões, ser uma fonte de apoio e consolo, mas João estava fechado em seu próprio mundo de dúvidas. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Essa era a pergunta que ecoava em sua mente repetidamente. Ele sentia que, quanto mais tentava se aproximar de Deus, mais distante tudo ficava. Numa tarde, após mais uma tentativa frustrada de procurar emprego, João se encontrou sentado no sofá, olhando para o vazio. O peso da situação era esmagador. O telefone, com notificações de mensagens de amigos e familiares preocupados, permanecia silencioso. Ele não tinha forças para responder a ninguém. Tudo parecia sem sentido. Foi nesse momento, no auge de seu desespero, que João se lembrou das palavras de seu amigo. Naquela noite, João, sem forças para rezar longamente, apenas murmurou uma oração simples: Senhor, ajuda-me a entender. Ajuda-me a ver o que eu não consigo agora. Não houve resposta. Não houve um sinal divino que o reconfortasse. Mas, pela primeira vez desde que perderá o emprego, João sentiu que, talvez, a esperança não estivesse completamente perdida. Os dias seguintes ainda trouxeram dificuldades, mas João começou a retomar, ainda que de forma hesitante, suas antigas práticas. Ele sabia que seu relacionamento com Deus não poderia ser baseado apenas em momentos de paz. Talvez as bênçãos que ele tanto buscava estivessem escondidas, mesmo agora, em meio à dor. João começou a notar que, mesmo em meio à dor, pequenos gestos traziam algum consolo. Não eram mudanças grandiosas, nem respostas imediatas às suas orações, mas ele sentia que algo estava acontecendo dentro dele. Sua prática de gratidão, ainda que hesitante, trouxe de volta uma certa paz. Mas o verdadeiro momento de revelação ainda estava por vir. Em uma manhã, cerca de 3 semanas após a perda do emprego, João foi convidado por um amigo da igreja para uma pequena reunião de oração. No começo, ele hesitou. Não se sentia à vontade para compartilhar sua vulnerabilidade com outras pessoas. Mas claro, incentivou a ir: pode ser bom para você, João.
Talvez isso ajude a clarear sua mente, disse ela, com um sorriso encorajador. A reunião aconteceu na casa de um casal amigo. Havia cerca de 10 pessoas reunidas em uma pequena sala de estar, todos ali com o mesmo propósito: buscar a presença de Deus. Ao chegar, João se sentiu deslocado. As dúvidas e a frustração ainda o acompanhavam, e ele tinha medo de que as pessoas ali percebessem sua falta de fé. No entanto, foi acolhido calorosamente, e a atmosfera de paz que preenchia o ambiente começou a suavizar sua tensão. Os minutos se transformaram em horas, e João, aos poucos, foi deixando as defesas caírem. As orações que ouviu naquela tarde não eram clamores por grandes milagres ou bênçãos extraordinárias. Eram preces sinceras de agradecimento pelas coisas simples, pela saúde, pela família, pelo dom da vida. O coração de João começou a ser tocado de uma forma que ele não esperava. No final do encontro, após um longo período de silêncio e reflexão, o amigo que o havia convidado aproximou-se, com uma voz suave, disse: João, durante a oração, algo me veio à mente. Senti que deveria lhe dizer que Deus não se esqueceu de você. As bênçãos que você procura estão mais perto do que imagina. Aquelas palavras atingiram João com uma profundidade que ele não sabia que existia. Foi como se uma barreira invisível dentro dele tivesse se rompido. Pela primeira vez em semanas, ele se permitiu parar de questionar e simplesmente sentir. Sentiu o calor das mãos de Deus ao seu redor, não em grandes sinais ou eventos, mas na presença amorosa dos amigos e na simplicidade daquele momento. Foi nesse momento de profunda introspecção que João começou a enxergar com clareza o que sempre estivera diante de seus olhos: Deus nunca o havia abandonado. Na verdade, Deus o havia abençoado com a capacidade de enfrentar as dificuldades, de crescer espiritualmente, de ser resiliente e de encontrar força em sua fé, mesmo quando as coisas não faziam sentido. Uma manhã, enquanto caminhava pelo parque próximo de sua casa, João sentiu uma paz que há muito não sentia. O sol batia em seu rosto, e o som suave dos pássaros preenchia o ar. Pela primeira vez em meses, ele se permitiu sorrir sem pesar. Naquele momento, ele compreendeu que as bênçãos de Deus não eram sobre ter uma vida perfeita, livre de desafios. Eram, ao contrário, a capacidade de encontrar beleza, paz e propósito no meio das lutas. João finalmente entendeu: as bênçãos de Deus estavam presentes em cada passo de sua caminhada, na saúde de sua família, na força para enfrentar o desemprego, e até mesmo na lição que ele estava aprendendo sobre paciência e fé. Ele se lembrou das palavras do pastor Rodrigo e do que ouvirá naquela reunião: Deus abençoa de maneiras sutis, nas pequenas coisas, nos momentos cotidianos. Era uma bênção estar vivo, ter pessoas que o amavam e, principalmente, sentir a presença de Deus, ainda que de maneira silenciosa. Os dias que se seguiram à revelação de João foram marcados por uma nova forma de viver. Ele ainda enfrentava desafios, e sua situação profissional não mudará drasticamente, mas algo dentro dele havia se transformado. Sua visão da vida, de Deus e das bênçãos que tanto buscará agora eram diferentes. João começou a abraçar cada dia com um coração mais leve. Não que as dificuldades tivessem desaparecido, ao contrário, elas ainda existiam, mas a maneira como ele lidava com elas mudará. Ele passou a ver as lutas como parte de sua caminhada, não como obstáculos para impedir sua felicidade, mas como oportunidades para fortalecer sua fé e descobrir novas formas de perceber as bênçãos de Deus. A prática da gratidão tornou-se algo essencial em sua vida. Agora, todos os dias, sem falhar, ele encontrava tempo para agradecer. Não era mais uma obrigação ou uma tentativa desesperada de sentir-se abençoado, mas uma expressão genuína de reconhecimento pelo que ele já possuía. As listas de gratidão, antes difíceis de preencher, agora fluíam facilmente. Ele agradecia pela saúde de sua filha, pelos momentos de paz com Clara, pela casa que os abrigava e até pelas dificuldades, que o ensinaram a valorizar as pequenas coisas. João também percebeu que sua relação com Clara havia se tornado mais profunda.
Antes, ele estava tão focado em seus problemas e frustrações que não percebia o quanto ela o apoiava, de forma silenciosa, todos os dias. Agora, ele a olhava com novos olhos, entendendo que o simples fato de ela estar ao seu lado, nos momentos bons e ruins, era uma bênção maior do que qualquer outra que ele poderia pedir. Foi numa dessas noites tranquilas, sentado na varanda com Clara, que João compartilhou com ela seus pensamentos. Sabe, Clara, eu passei tanto tempo buscando os sinais grandiosos de Deus, esperando que Ele me abençoasse com coisas que eu julgava importantes, que acabei ignorando que estava bem na minha frente. Você, nossa filha, nossa vida juntos, essas sempre foram as maiores bênçãos. Clara sorriu e segurou sua mão, satisfeita ao ver a transformação de João. Eu sempre soube que você encontraria o caminho, João. As bênçãos de Deus estão em tudo ao nosso redor. A gente só precisa estar disposto a enxergá-las. Rodrigo assentiu, visivelmente satisfeito com a reflexão de João. Fico feliz em ouvir isso. A caminhada de fé é exatamente isso, uma descoberta contínua de como Deus está presente, mesmo quando não percebemos. Ele nos molda através dos altos e baixos, e é aí que encontramos suas bênçãos. João deixou a igreja naquele dia com uma sensação de gratidão renovada. Ele sabia que sua jornada espiritual nunca terminaria, sempre haveria mais a aprender, mais a descobrir sobre si mesmo e sobre Deus. Mas agora, ele estava em paz com isso. Não esperava mais respostas imediatas ou grandes gestos. Entendeu que a vida é feita de pequenos momentos, cada um deles uma bênção por si só. Os meses passaram, e João finalmente encontrou um novo emprego. Não era a posição dos sonhos, nem algo que ele havia planejado, mas era um trabalho estável que o permitia sustentar sua família. Mais importante ainda, ele sentia-se feliz com essa nova oportunidade. Ele não via mais o trabalho como uma fonte de frustração, mas como mais uma bênção entre as muitas que Deus continuava a lhe conceder. Agora, quando acordava de manhã, João não se preocupava mais com o que o dia traria de difícil. Em vez disso, ele sorria ao pensar nas pequenas bênçãos que, com certeza, estariam ali, esperando para serem percebidas. O riso de sua filha, o abraço caloroso de Clara, o sol que brilhava, e até mesmo as pequenas lutas que o faziam crescer como pessoa. Ele entendeu, finalmente, que ser abençoado por Deus todos os dias não significava viver sem problemas, mas sim ser capaz de enxergar o amor de Deus em cada detalhe da vida, nos momentos bons e ruins. Deus estava presente em cada batida de seu coração, em cada respiração, e em cada novo amanhecer. A bênção estava ali, em viver plenamente o presente e confiar no futuro. Se essa mensagem falou com você, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com todos aqueles que também estão em busca de uma bênção em suas vidas. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas orações diárias e mensagens de fé.